pessoal, sejam bem-vindos às nossas aulas de Química. Aqui quem fala é o professor Paulo. Assunto do segundo ano, como estamos vivendo esses tempos de distanciamento social. Acredito que eu fiz aqui uma aula que dê para a gente entender. Qualquer dúvida estaremos tirando as dúvidas na live e vocês podem também me chamar no WhatsApp para a gente poder estar tirando algumas dúvidas. Vamos ter uma atividade e essa atividade vai ser realmente para a gente trabalhar a parte de cálculos da concentração comum. Então, vamos lá. Voltando ao que seriam as soluções, a gente vai dar aqui um pequeno exemplo, uma pequena relembrada do que é uma solução e a partir daí trabalhar a parte de concentração comum. Então, vamos para aqui o conceito. Toda solução sempre será uma mistura homogênea, ou seja, não importa quantos componentes ela tenha, ela só terá uma única fase, lembre-se disso. E outra coisa, toda mistura homogênea, ou seja, toda solução, ela se encontra nos 3 estados de agregação. Então nós podemos ter soluções líquidas, soluções sólidas e soluções gasosas. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo de cada uma delas, ok? Aqui nós temos um pequeno resumo sobre as características das soluções, ou seja, para nós sabermos identificar e também alguns pontos que são importantes a serem trabalhados, como principalmente o coeficiente de solubilidade, ou seja, não esqueçam nunca, toda solução ela vai ter sempre 2 partes, a gente já trabalhou isso. A que está em maior quantidade, que sempre será o solvente, e a que está em menor quantidade, que sempre será o soluto. Não importa se a solução é sólida, líquida ou gasosa, sempre vai ser dessa forma que você pode identificar quem será o soluto, menor quantidade, e quem será o solvente, maior quantidade. Exemplo, em uma solução gasosa, que eu tenho hidrogênio e nitrogênio, a que eu tiver maior quantidade em porcentagem vai ser meu solvente. O que tiver menor quantidade será o meu soluto, ok? O que seria o coeficiente de solubilidade? Vamos entender. Essa parte se dá pelas quantidades de soluto que eu posso dissolver em um solvente em unidades padrão, ou seja, veja esse exemplo que eu coloquei para vocês aqui, onde eu estou trabalhando a solubilidade do sal em água. E essa solubilidade está me dizendo que é 35,7 gramas de sal por 100 gramas de água. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em 100 gramas de água eu posso dissolver totalmente 35,7 gramas de sal. A partir disso, a mais do que isso, ela não se dissolve. E a menos do que isso, ela fica uma solução incompleta ou insaturada. Ou seja, vejam que nós temos 3 tipos de solução de acordo com o coeficiente de solubilidade. Principalmente, as soluções insaturadas são aquelas que têm menor quantidade de soluto por solvente padrão. O que isso quer dizer? Vejam no exemplo que eu coloquei para vocês aí. Ó. O primeiro recipiente se encontra com 15 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, esse 15 é menor do que o coeficiente de solubilidade. Então isso quer dizer que quando esse valor é menor, eu vou ter uma solução insaturada. Ela não chegou ao seu ponto de saturação, ela não atingiu o coeficiente de solubilidade do sal em água. Lembrando que existem vários outros. Esse sal em água é um exemplo que eu estou dando para a gente entender o que seria o coeficiente de solubilidade, ok? No segundo exemplo, vejam vocês que eu coloquei 35,7 gramas desse sal. Ou seja, o valor que eu coloquei é igual ao valor do coeficiente de solubilidade. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa solução ela está saturada, ou seja, ela já atingiu o coeficiente de solubilidade e nem 1 grama a mais de solvente será dissolvido nessa quantidade de água.
E por último, eu coloquei aí uma solução supersaturada. Não coloquei nenhum valor. Por quê? Porque subentende-se que esse valor de soluto que eu coloquei nesse terceiro recipiente, se a solução ficou supersaturada, isso quer dizer que ela superou o coeficiente, ou seja, eu tenho mais do que o coeficiente do sal em água, nesse exemplo, que é 35,7 gramas. Ok, pessoal? Então, revisando. Soluções insaturadas quando não atinge o coeficiente, saturadas quando você atinge o coeficiente de solubilidade e não dissolve mais, e supersaturada quando esse coeficiente ele foi ultrapassado. Um detalhe, quando a solução supersaturada acontece, nós temos aí um precipitado, ou seja, é o excesso de solvente que não conseguiu ser dissolvido naquela quantidade de água, e ele criou um cristal, no caso do sal. Como esse cristal ele é mais denso do que a água, ele fica no fundo do recipiente. Por isso que a gente pode dizer que a solução supersaturada é uma solução que acontece um precipitado, ou também conhecido como corpo de fundo. Isso quer dizer que essa solução ela é supersaturada, ou seja, ela tem mais solvente do que aquela quantidade de soluto poderia receber, ok? Então, a partir daí, das insaturações, saturações e supersaturações, nós podemos sim trabalhar a concentração comum. Bom, concentração de soluções. O que seria uma concentração? É quando você vai fazer um café ou um suco. No caso do café, você diz, esse café está muito forte. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você colocou uma concentração de soluto maior do que aquela parte do solvente poderia dissolver. E aí você disse que o café está forte, ou seja, forte quer dizer o quê? Concentrado. Ok? Quem aqui nunca tentou fazer um suco e quando terminou o suco, no final o açúcar não dissolveu? Isso é intimamente ligado ao que é concentração, ok? Então, nós temos concentrações de várias formas. A primeira que a gente vai usar é a concentração comum, onde eu tenho uma forma muito parecida com a da densidade, só que a questão é, densidade é uma massa sobre volume específica de cada um dos elementos. E aqui nós vamos trabalhar a concentração comum, que é aquela que trabalha com soluções. Soluções onde eu vou ter uma massa em gramas e um volume em litros. Nós vamos ter que estar atentos a essas transformações em alguns dos casos, beleza? Então vamos ver aqui o que seria a concentração comum. Ela consiste no quociente, ou seja, na divisão, entre a massa do soluto, ou seja, essa massa dada em gramas, sobre o volume da solução. Geralmente, esse volume vai ser dado em litros. Daqui a pouco a gente vai ver, e nas atividades também, eu vou explicar na live como é que a gente vai trabalhar para transformar as unidades, ok? No caso da concentração, você vai usar a unidade, uma relação entre a massa em gramas do soluto e o volume em litros do solvente, ou seja, nesse caso a gente vai ter uma solução onde o padrão da minha unidade será gramas por litro, onde eu tenho matematicamente uma pequena fórmula que me diz que concentração é igual a massa sobre volume. Vamos ver aqui um exemplo, para daqui a pouco a gente aprender a trabalhar essas partes de concentração comum. No exemplo, eu coloquei aí, ó. Vejam, uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de hidróxido de sódio em água suficiente para produzir 400 ml de solução. A questão pede, calcule a concentração da solução em gramas por litro. Pessoal, seguinte. Se vocês estiverem com o caderno, vocês já podem testar essa parte aí. O que a gente vai fazer? Observar o que aconteceu, o que a questão está me pedindo, o que eu tenho que fazer para achar esse valor, ok? Vamos lá. Observando rápido, dando uma olhadinha rápida, nós vamos ter que ter atenção para as unidades. A concentração em gramas por litro, a massa em gramas e o volume em litros. Então, trazendo para o nosso problema, a gente tem concentração, que eu estou procurando, que eu não tenho,
A massa, 40 gramas. Se é grama por litro, então em gramas está ok, não precisa transformar em nada. Vejam que o volume apareceu em ml, ou seja, vamos usar uma transformação. Porque se eu quero em litros, eu não posso trabalhar em ml. Se eu fizer o cálculo, eu vou errar, certo? Então o que a gente vai fazer? Veja, se a concentração está pedida em gramas por litro, então nós temos que fazer a transformação da unidade do volume, que seria 400 ml em litros, usando aquela relação métrica que nós aprendemos no primeiro ano, onde 1 litro corresponde a 1000 ml, você faz uma divisão. Você pega o valor que você tinha em ml e divide por 1000, que você terá um resultado de 0,4, ou seja, 400 ml corresponde a 0,4 litros. E assim nós vamos poder trabalhar não com 400 ml, mas com o valor que a gente achou da transformação aqui, ok?